Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Vida. Olá, paz e graça aos irmãos e também a você, amado ouvinte. É com grande alegria que nos reunimos novamente através deste canal para falarmos de algo tão profundo que é a Palavra de Deus. Amados, iremos nesta mensagem falar de algo muito importante e muito impactante para as nossas vidas desde que absorvemos esta mensagem. Amados, gostaríamos de agradecer a sua ilustre presença participando conosco, levando também as nossas mensagens aos seus parentes, aos seus amigos e às pessoas nas quais você tem se importado com a condição espiritual em que elas vivem e também procurando levar vida e alegria a estes corações com a Palavra de Deus. Amados, iremos falar um pouco sobre misericórdia nesta reflexão. O texto que iremos abordar de início é Mateus capítulo 27, no verso 46, umas últimas frases que Jesus disse na cruz, para nós refletirmos um pouco. Se você tiver por parte a Bíblia Sagrada, pegue e acompanhe conosco o que o texto nos diz. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Para você que não pegou o versículo, é Mateus 27, verso 46. Foque nestas palavras, irmãos. Eli, Eli, lama sabachthani, que na tradução significa Deus meu, por que me desamparaste? Amados, todos nós sabemos que, por mais que nos empenhemos nesta vida, todas as circunstâncias nos forçam a viver inúmeras passagens, inúmeros momentos nos quais nos sentimos completamente ou parcialmente desamparados, seja por alguém próximo a nós, seja por algum familiar, seja pela pessoa que você ama, mas sempre iremos conviver com essa inquietude de alma, com esse sentimento de desamparo. Porém, não queremos falar nesta reflexão a respeito do seu desamparo propriamente, mas iremos ir mais além, mais profundamente para falar do desamparo no qual Jesus deixou ilustrado em Mateus capítulo 27, no verso ao qual nós acabamos de ler. Amados, é importante para compreendermos este versículo, entendermos todo um contexto espiritual e cultural de um povo no qual se aplicou a execução deste versículo, no qual Jesus disse estas palavras. Observemos que a atitude de desamparo descrita por ele significa em concordância com o versículo encontrado também no livro de Isaías, no Antigo Testamento. O versículo diz o seguinte: Todavia, é Isaías capítulo 53, verso 10, que diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Em sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias. Amados, para termos real entendimento desta palavra, é preciso trazermos à nossa memória o motivo pelo qual a morte expiatória de Jesus Cristo, morte de cruz, foi-se aplicada. Por qual motivo ela ocorreu? Se nós perdermos o foco, perdermos a essência deste sacrifício, nós tão somente estamos anulando o significado do Evangelho, o significado da morte de Jesus Cristo, o significado do seu ato vindouro a esta terra, e também anulamos o significado de tantos outros símbolos ocorrentes dentro do Evangelho. É preciso, pois, então,
que rememoremos estes princípios aplicados na morte de Jesus Cristo, para que compreendamos o seu desamparo naquele momento na cruz. Bem sabemos, irmãos, que Jesus morreu por conta dos nossos pecados. Nossos pecados não havia modo pelo qual pudessem ser perdoados, pudesse ser a nossa dívida paga completamente e eternamente se Jesus Cristo não tivesse feito tal ato para redimir os nossos pecados, para que Deus nos perdoasse, para que Deus trouxesse juízo sobre a nossa conduta errada, a nossa conduta que não era idônea, a nossa conduta que era má e que muitas vezes, se nós não vigiarmos, se nós o deixarmos de lado Jesus e os seus princípios, torna-se a ocorrer e ser ocorrente nas nossas vidas. O que estamos falando neste sentido é que a morte de Jesus Cristo foi necessária para que nós participássemos do novo nascimento, para que surgisse em nós espiritualmente uma nova criatura, assim como está descrito em João capítulo 4, quando Jesus, em seu discurso a Nicodemos, o revela verdades espirituais que são necessárias a todos os homens, nascer de novo. Nascer para a vida celestial, para uma vida nova, uma vida espiritual, na qual os princípios celestiais, os princípios divinos, são que controlam, que regem e que dominam essas pessoas. Todavia, irmãos, é preciso rememorarmos o porquê que Jesus foi morto naquela cruz. Jesus foi morto para que eu e você obtivéssemos o perdão, para que eu e você pudéssemos participar de algo que nós não merecemos. Nesse sentido, a morte de Jesus Cristo, ela é suficiente, completa, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados por Deus. Gostaria de trazer neste contexto ainda outros versículos, acompanhem conosco. Nesta mensagem iremos reler alguns versículos descritos em Isaías. É um texto muito profundo, no qual nos faz visualizar o porquê que aquele homem estava naquela cruz e a discernir qual foi o sentimento que Jesus teve naquela cruz, o que Jesus estava visualizando, qual era a força proeminente que Jesus tinha para executar o plano e o projeto em sua vida. Jesus foi, irmão, o nosso bode expiatório. Morreu em nosso lugar. Morreu para que eu e você tivéssemos a única chance para agarrarmos com todas as nossas forças e vivermos uma vida transformada. A palavra diz em Isaías, capítulo 53, verso 3, diz assim: Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, e experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram caso dele algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava unicamente sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele mesmo todos os nossos pecados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Queridos, esses versículos são suficientes para nos fazer rememorar, de fato, quem nós somos e quem nós éramos.
o sacrifício de Jesus Cristo não se trata apenas de um ato sem um fundamento, sem um significado profundo e proeminente para a salvação da humanidade. Observemos que muitas pessoas interpretam que a negação de Jesus Cristo, do seu propósito no jardim Getsemane, é uma demonstração de fraqueza. Porém, a grande verdade que está por detrás desta afirmação de Jesus Cristo no Getsemane é que Jesus está ilustrando exatamente o que está contido em Isaías capítulo 53. Quando Jesus diz a si mesmo, replicando a Deus, de que, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, Jesus não está de maneira alguma demonstrando fraqueza humana ou uma fraqueza espiritual, uma perda de foco no qual o seu chamado se aplicava. Jesus estava sim mostrando a cada um de nós, quando passássemos por aquela passagem e víssemos aquelas palavras, que nós entendêssemos que Jesus estava replicando exatamente o texto que se encontra em Isaías capítulo 53, de que os nossos pecados, as nossas transgressões é que foram imputadas sobre ele, e de que de maneira alguma existia outra maneira de nós sermos salvos. Portanto, queridos, antes de fazermos as nossas coisas erradas, ou tomarmos as nossas decisões, que muitas vezes serão mesquinhas, serão egoístas, não irão valorizar o próximo, não irá valorizar a nossa vida, não irá valorizar a santidade, irá valorizar certamente o nosso ego, o nosso interesse próprio, o nosso entendimento próprio. Porém, é preciso então que nós voltemos a estas frases, voltemos a estes versículos, que são os veios que constroem a cruz do Calvário. São os veios e a matéria necessária para a construção da cruz do Calvário, na qual um homem inocente foi lá colocado, na qual um homem inocente foi pregado em nosso lugar, para que nós olhássemos e pudéssemos contemplar como que através de um espelho os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa pequenez, a nossa insignificância e também a nossa necessidade de receber um juízo de Deus. Portanto, irmãos, esta mensagem vai ficando por aqui. Reflita sobre este texto. Nossas atitudes e decisões possuem um preço. E se nós, que agora somos salvos em Cristo, somos capazes de decidir e opinar por qual preço nós queremos pagar. Portanto, se pecamos hoje, deliberadamente, é pelo nosso próprio interesse, pois Cristo já nos libertou de todo pecado, para que pudéssemos viver uma vida onde o pecado não mais nos afeta, mas que, ainda que pequemos, nos leva a sermos edificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, queridos? Graça e paz aos irmãos. Nos vemos em uma próxima reflexão. Canal Palavra de Vida. Curta e compartilhe esta página. Deixe aqui embaixo o seu like e compartilhe nas redes sociais com seus amigos.